Cabe-me a mim finalizar este livro que nos ocupou algum tempo de estudo e de reflexão. Alimentação e evolução espiritual, do nosso irmão Edson Ramos de Siqueira. E porque quem tem o último capítulo sempre vê até às últimas páginas, consultei a bibliografia, percebi, nós todos percebemos, os que acompanhamos a leitura, que este livro é fruto de uma aturada investigação. Mas eu percebi que ele tinha consultado 158 documentos, entre livros, artigos e toda a sorte de fontes para a construção deste livro. Então, ele aparece nas nossas vidas com um propósito maior, como tudo o que Deus nos envia ao caminho. E digo isto tendo a certeza de que cada vez maior, claro que eu falo por mim, mas com certeza também é um desejo veemente do meu coração, estejamos todos cientes de que tudo o que aparece ou vem à nossa vida vem de Deus. Tudo aquilo que vamos encontrando vem da sua divina programação, principalmente quando é algo que vem interferir com os nossos hábitos milenares, como ouvimos há pouco o nosso irmão Nuno falar, hábitos arraigados no nosso viver, de espíritos já muito antigos, espíritos milenares. Então, progressivamente, à medida que a nossa consciência, o nosso desenvolvimento vai permitindo, Deus faz chegar até nós tudo aquilo de que precisamos. Porque se tudo tem governo nesta terra, em pequenas parcelas, a terra, como nós compreendemos, também tem o seu governo. E começamos, então, com um excerto do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Lendo isto, hoje pela manhã, não pude deixar de pensar em todos os nossos irmãos, em cada dia e nestas últimas horas, que encontraram tanto sofrimento, com a certeza de que estão envoltos pelo amor e pela paz do Pai. Possamos para eles dirigir a nossa ternura, o nosso carinho, o nosso desejo de paz. Então, muitos consumidores de carne sequer imaginam a tristeza e o baixo padrão vibratório reinantes no interior do matadouro. Tenho certeza que uma parcela significativa daqueles que ainda cultivam o hábito de alimentar-se de carne abraçariam o vegetarianismo se conhecessem o caminho por ela percorrido até ao prato. Sobretudo as crianças, que muitas vezes são obrigadas a ingerir um alimento tão nocivo ao corpo físico, ao perispírito, ao espírito. Então, chamadas veementes de atenção aos nossos hábitos. O conhecimento da realidade, certamente, despertará a piedade pelos nossos irmãozinhos, presente no coração de todos. Quanto às crianças, sugiro aos casais que acabaram de receber, ou que em breve receberão a incumbência de orientar, por mais uma existência, um espírito que renasce na carne, para a continuidade do aprendizado espiritual, que reflitam sobre o quão auspicioso seria se o conduzissem a uma dieta
vegetariana. Através desse ato, evitariam a contaminação fluídica do ser, facilitando-lhe o desenvolvimento consciencial. Que dádiva magnífica! Então, nós compreendendo que muitos de nós teremos dificuldade em ir alterar radicalmente os hábitos, mas temos que ser tocados, não seremos mais os mesmos depois destes meses, mas que possamos introduzir as mudanças para quem vem e tendo esta noção de que a energia, ela não só afeta o corpo físico, a energia em que se transformam os alimentos, mas vai também interferir o nosso perispírito, o nosso corpo físico, o nosso perispírito e acaba por diminuir toda a capacidade do nosso espírito. Aqui, falando no desenvolvimento consciencial. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que disse: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Buscar e cultivar a paz em qualquer circunstância é um ato magno de caridade. A paz é a antítese da violência. O vegetarianismo evita que pratiquemos uma das formas mais disseminadas de violência, apesar de tantos não estabelecerem esse elo. E é verdade. Nós não entendemos que aquilo que fazemos com os animais é um ato de violência. Ainda há bocadinho, o nosso irmão Nuno chamou a atenção para uma questão. Nós somos capazes de amar os animais, aqueles que temos em casa, o cão, o gato, o periquito, o canário, a tartaruga, e com toda a facilidade vamos matar a vaca, o cordeiro, o cabrito, não é? Então, nós só gradualmente vamos alcançando quanto uma simples frase como esta, fora da caridade não há salvação, quanto contém esta frase e quanto um comportamento que nós temos usualmente pode ter de nocivo e pode ser inconveniente, porque para nós era comum e é comum. Então temos que mudar os paradigmas do nosso pensamento. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos. É porque, de facto, temos este nevoeiro, uma espécie de cegueira. Jesus disse a uma certa altura para nós: desperta, tu que dormes. Porque tudo o que Jesus disse, diz para nós ainda hoje. E é como se, de facto, nós tivéssemos a nossa consciência adormecida. A nossa ignorância, que nós vamos iluminando passo a passo, vai nos permitir afastar estes véus, estes nevoeiros que não nos deixam enxergar, que não nos deixam ver a realidade. Evangelho 18, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não é possível que possamos acreditar que a transição da Terra para planeta de regeneração, ou nossa para espíritos em regeneração, pressuponha a continuação da matança
e consumo de animais. Talvez por isso esta mensagem chega até nós, porque de facto como regenerar o nosso ser, a nossa densidade vibratória, a nossa energia, continuando a alimentar-nos de produtos densos provenientes de cadáveres. É um ato abominável, incompatível com planetas mais evoluídos moralmente. Portanto, para que estejamos entre os poucos escolhidos, urge a mudança de nossos hábitos perniciosos. E nós temos que compreender a mensagem para iniciar o nosso trabalho de mudança, porque nós sabemos que todo o trabalho de mudança, ele não se faz de um dia para o outro, faz-se com a tomada de consciência e depois a progressiva adequação do nosso ser. A quem muito foi dado, muito será pedido. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. E este é algo que nós não podemos já deixar de saber. Muito será pedido a quem muito é dado, e a nós é-nos dada a luz, é-nos dado o ensinamento. Diante disso, prezados irmãos, não percamos tempo em buscar justificativas injustificáveis para o consumo de carne e de tudo que tenha sido feito com matéria-prima oriunda da morte. De facto, nós vamos justificando, vamos arranjando justificativas, mas um dia compreenderemos por certo como elas são injustificáveis. Que possamos, isso sim, esclarecer a sociedade a respeito da necessidade premente que temos em abandonar esse hábito. Aos médiuns que relutam em adotar dieta vegetariana, transcrevemos as consequências da ingestão de carne por eles, publicada em artigo de Marcos Paterra na Revista Cristã de Espiritismo. Primeiro, maior dificuldade do desdobramento mediúnico. Naturalmente, e todos nós sabemos que quando se aproximam a realização de trabalhos que implica a nossa capacidade mediúnica, somos aconselhados a não ingerir carne, ou menos carnes vermelhas, e neste momento nós ficamos com esta noção. A carne, por ser de mais difícil digestão, por ter uma energia mais densa, dificulta o desdobramento mediúnico. Maior dificuldade na captação de energias espirituais. O que é compreensível, nós sabemos que uma vibração densa com uma vibração mais subtil e eterizada tem mais dificuldade em entrar em sintonia. Terceiro, maior dificuldade na doação de energia pelo passe, porque a nossa energia é mais densa. Talvez possamos recordar algo, todos nós os que passamos pelo catolicismo, de um hábito de jejum nos dias em que as pessoas pretendiam, de jejum, abstinência e a não ingestão de carne, antes de, ao domingo, se ir à missa, não é verdade? Para que, recebendo a energia, indo buscar a energia harmoniosa, nós tivéssemos condições melhores para a receber. Este e outros conhecimentos nós recordamos na leitura de Ramatis, a missão do Espiritismo. Quarto, maior dificuldade em receber o passe, que é uma coisa a que tantas vezes é informada às pessoas que devem comer antes da fluidoterapia, mesmo do passe, não comer demasiado, evitar também a carne, bebidas alcoólicas e tudo o que adense a nossa energia e nos torne mais pesados, não é? Então, também a carne
tem essa dificuldade. Número 5 ainda. Com o passar dos anos, crescente dificuldade nos sentidos mencionados. Portanto, com o passar dos anos, a ingestão de carne vai dificultar todos estes sentidos, todas estas capacidades. E quase a terminar, o nosso irmão diz-nos assim: diante de tudo isso, é paradoxal que alguns irmãos ainda não admitam que se toque no assunto vegetarianismo. No futuro, não poderemos dizer que não sabíamos, que é uma desculpa que nós muitas vezes utilizamos, não é? Se eu soubesse, mas aqui já sabemos. Deixamos como sugestão aos dirigentes espíritas, antes mesmo que tenhamos conseguido retirar a carne do nosso cardápio particular, que o façamos no âmago das atividades que envolvam o consumo de alimentos na casa espírita. De facto, tem todo o cabimento e toda a coerência. No caso das obras assistenciais, que se busque a orientação de um profissional da nutrição para que a dieta oferecida aos atendidos seja perfeitamente balanceada. É importante que eles também aprendam as verdades sobre as carnes, tanto espiritual como nutricionalmente, porque se há implicações espirituais, nutricionais também há, e nós sabemos que não há perda alguma por nos alimentarmos apenas de vegetais. Que os previna de doenças e, ao mesmo tempo, sejam mais vantajosas sob o ponto de vista económico. Um alerta aos espíritas, constante do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Assim escreveu Allan Kardec. Tudo se encadeia na natureza, por laços que ainda não podeis compreender. E isto nos remete para que nós somos ali os seres mais próximos, tão próximos dos nossos irmãos animais. Tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podemos compreender. Assim, as coisas aparentemente mais absurdas têm pontos de contacto que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual, dizia Allan Kardec em 1864. Poderá entrevê-los por um esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver alcançado seu pleno desenvolvimento e se tiver libertado dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente a obra de Deus. Tudo a encadear-se na natureza, um ser a seguir ao outro. Os ensinamentos que os nossos irmãos nos deixam. Passamos por todos os reinos da natureza. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sob um prisma mesquinho e acanhado. Ainda é o nosso. Ficai certos de que Deus não pode contradizer-se e de que na natureza tudo se harmoniza por meio de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. A descendência animal do homem impõe-se com evidência luminosa a todo o pensador imparcial. Somos, evidentemente, o último ramo aflorado da grande árvore da vida e resumimos, acumulando-os, todos os caracteres físicos, intelectuais e morais, assinalados isoladamente em cada um dos indivíduos que perfazem a série dos seres. Gabriel Delanne, contemporâneo, como nós sabemos, de Allan Kardec.
Então, estas últimas ideias, mostrando-nos a sequência natural, a harmonia da natureza, a harmonia da criação, o longo caminho que o Criador, que Jesus, que toda a espiritualidade que nos orienta, nos ajuda a percorrer até sermos chamados à tomada de consciência de algo que se vai preparando para nós. Ouvimos falar de mundo de regeneração e nós podemos perceber que dificilmente um mundo de regeneração em que ainda há dificuldades, mas é a paz e o amor que reinam, nós poderemos ser capazes de maltratar um ser que seja. E, terminando este livro, uma frase de Babajiananda, mestre oriental: não é deixando de comer carnes que o ser se espiritualiza, é espiritualizando-se que ele deixa de comer carnes. Então, nós não ficamos mais espiritualizados porque deixamos de comer carne. A nossa progressão espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual, o alargamento da nossa consciência é que nos vai ajudar a perceber que não mais devemos comer carnes. Então, nós somos chamados a aprender, a refletir, a sentir, para viver, para pôr em prática estes ensinamentos. É chegada a hora de aprofundar mais o conhecimento, o entendimento e alargar o horizonte da nossa compreensão, da nossa consciência, trabalhando para a mudança de atitude em relação à nossa alimentação e aos nossos irmãos animais, não consumindo produtos oriundos da morte ou do sofrimento. Antes, nós não sabíamos. Agora, não podemos ignorar, como diz o poeta. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Somos chamados a mudar. E para quê? Para que somos chamados a mudar? Para evoluir. Para podermos transpor este desafio de nos regenerarmos e de connosco podermos regenerar o nosso planeta, podermos viver neste planeta uma vida de mansuetude, de cordialidade, de delicadeza. Como podemos nós mais pensar em delicadeza? Matando. O nosso espírito não vai mais aceitar ser capaz de viver com essas incongruências e incoerências. Então, compreendendo isto, nós vamos progressivamente tornando-nos, de facto, essas criaturas mansas e pacíficas, não machucando ser algum da criação. Sabemos bem que ainda somos capazes de ferir e matar o nosso irmão. Mas o convite que todos ouvimos reiteradamente é o da mudança, é o da regeneração. Está nas nossas mãos, porque cada um de nós constrói o ser que é. Cada um de nós transforma o seu ser. Deus nos dá tudo para o podermos fazer, meus irmãos. E como nós vamos vendo, se formos capazes de olhar para trás, e mesmo hoje estamos aqui a ser agraciados com este conhecimento, mas se olharmos para trás, compreendemos que tudo aquilo que precisamos nos foi dado no momento em que era preciso, desde que aqui chegamos. Tudo o que é verdadeiramente importante estava ali ao nosso lado.
mesmo a hora da dificuldade, a hora da dor, que às vezes é a única forma que temos de acordar. Nunca estamos fora desse governo, dessa providência divina que orienta o nosso percurso. Então que possamos também construir essa fé, que tenhamos fé em Deus e fé em nós, nas nossas capacidades também de, com a sua ajuda, irmos transformar o nosso ser. Agradeço pela vossa atenção, agradeço também pela oportunidade que nos foi dada a todos nós de fazermos esta leitura, esta reflexão e podermos guardar estes ensinamentos para com eles transformarmos a nossa vida, podermos ganhar alento e força para isso. Agradeço a toda a espiritualidade, agradecemos a toda a espiritualidade que amorosamente nos acompanhou ao longo destes meses, tentando, de facto, que acordemos para a realidade de espíritos imortais que nós somos. Que nós possamos ver esse caminho de luz que nos é aberto, que nos espera, para o podermos percorrer juntos.